Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar num lugar tão gostoso como esse. Há muitos de nossos irmãos que não têm um teto, não têm um lugar, e nós aqui temos um lugar aconchegante, um lugar cercado por pessoas que amam a Deus, pessoas que valorizam a palavra de Deus, porque tem chegado dias, a palavra de Deus confirma isso, em que os homens não terão mais a sã doutrina da palavra de Deus, não mais experimentarão de coisas que estão escondidas, que estão sendo reveladas nesses últimos tempos. Pessoas que estão deixando de valorizar o seu tempo na busca de Deus e estão encontrando distrações, estão encontrando o que fazer. E o que eu tenho aprendido durante toda a minha vida, que tudo aquilo que não está voltado à vinha do Senhor ou à casa de Deus é uma perda de tempo. Isso está na palavra. Quando um senhor saiu para procurar trabalhadores, ele disse: o que vocês estão fazendo aí durante todo o dia? Vocês estão perdendo o dia quando vocês deveriam estar trabalhando na minha vinha. E eu aprendi que quando eu não estou envolvido nas coisas de Deus, eu estou perdendo o meu tempo. Quando eu estou para ouvir historinhas ou coisas que me alegram a minha carne, a minha alma, eu estou perdendo a oportunidade de entrar no reino de Deus. Porque uma coisa é vocês verem, ou nós podemos ver, mas outra coisa é entrar no reino de Deus. E hoje o texto na palavra de Deus nos permite nós termos um alerta de Deus. Porque a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo de número 8, ela diz um texto maravilhoso. Em Mateus, capítulo 13, em Marcos 4, somente em João não se fala sobre esse tema. É um texto tão importante, que a palavra de Deus diz que um dia, a partir do versículo de número 4, se você tem, pode nos acompanhar, Lucas capítulo 8, versículo de número 4. São 4 versículos apenas. E a palavra de Deus diz que, ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. O versículo 5 diz que então saiu um semeador a semear a sua semente. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. E foi então pisada. Mas então veio as aves dos céus e a comeram. Isso é muito triste. Mas o versículo 6 diz que ainda outra, mais uma vez ele saiu para semear, e uma outra parte caiu sobre pedras. E quando ela nasceu, ela secou-se, porque ela não tinha raiz. Ela não tinha umidade, diz o texto, ou raiz ou profundidade. E o versículo de número 7 diz que a outra caiu em meio aos espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Que coisa triste. Por 3 vezes isso acontece. Mas graças a Deus que existe uma 4ª vez. Quando outra vez que ele parte para semear, ela caiu em boa terra. E quando ela nasceu, ela pôde produzir frutos, a 100 por 1. E dizendo ele essas coisas, disse: quem tem ouvidos, prestem bem atenção, porque agora fica muito difícil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer que tinha pessoas ali que não tinham ouvidos? Sim, possivelmente não tinham ouvido atento para ouvir o recado de Deus. O tema de hoje seria a semente do reino. A semente do reino de Deus é a coisa mais importante para a vida dos homens.
E o texto diz, há algumas verdades, pelo menos 3 verdades aqui, que o semeador saiu. O pastor saiu de onde? Saiu do seu lugar de descanso, do seu lugar onde ele é glorificado e exaltado por miríades de milhares de anjos, que o adoram de dia e de noite. Ele é reverenciado, ele é adorado. Mas um dia, mesmo que os anjos não percebessem, ele ajuntou uma certa quantia de sementes na sua cesta ou na sua sacola. E ele se levanta do seu trono e diz a palavra de Deus que ele saiu do seu lugar. Pastor, para onde ele foi? O texto diz que quando Jesus estava de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino, uma grande multidão se ajuntou perante ele. É como se Deus colocasse toda a humanidade diante dele e a classificasse em 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de tempos na vida de uma pessoa. Antes eu entendia que era apenas lugar, mas o Espírito de Deus me revelou com o tempo. Quanto mais se prega a palavra, mais revelação você recebe de Deus. E quantas vezes eu tive que arrumar textos que eu havia anunciado, pregado, porque já estamos há algum tempo nessa jornada de ensinar a palavra. Houve uma certa vez que eu, cansado de tanto ver o meu esforço em tentar ensinar a palavra, e via que as pessoas ficavam brincando dentro do templo, às vezes vendo o celular, jogando joguinhos dentro da igreja. Eu falei com Deus: Senhor, me tira disso, porque eu estou sofrendo pela tua palavra, porque eu ensino, e quando termina o culto, eles vão para outros lugares, e ninguém vem perguntar sobre o texto que foi falado. Você quer ver um homem que teme, que ama a Deus, que gosta da sua palavra? Quando se prega a palavra, quando muitos de nossos ministros aqui, as pessoas não chegam para ele para perguntar: me explica o que você falou, porque eu não entendi uma palavra do que foi falado no culto. Eu entendi os louvores, entendi a oferta, mas a palavra eu não entendi. Porque o texto diz que o semeador saiu com sementes na mão. Ele saiu com sementes. E se nós desistirmos, o mundo perecerá. Se você desistir de seguir a Deus, mesmo que haja grandes dificuldades, que as pessoas não te entendam, você se arrependerá depois. Paulo pediu a Deus: Senhor, olha, chega. Não. Você vai aprender como é sofrer pela minha palavra. E olha o resultado: 3 epístolas cheias de palavras de conhecimento. E o próprio Senhor Jesus revelando aqui um mistério tremendo. Porque diz que o Pai saiu. Não foi Jesus. Jesus é a palavra. O texto diz claramente que a semente é a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, né? O verbo, através do verbo, tudo se fez. A palavra, o poder da palavra. Jesus é a palavra viva de Deus. João claramente diz sobre isso, né? Porque tudo que foi feito se fez pela palavra de Deus. Então Jesus é a semente. O Pai é o semeador. E quando eles saem dos seus lugares e vêm até nós, qual que é a outra verdade, pastor? A outra verdade é o que eu vou responder diante daquilo que Deus está colocando diante de mim. Qual é a minha resposta ao reino de Deus quando o Senhor sai dos céus e semeia a sua palavra? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Lançando sementes da palavra de Deus. Porque essa palavra não é minha. O semeador foi quem saiu para semear. E ele te coloca em 4 situações. Por que 4, pastor? Porque 4 é um número muito importante. Nós vemos que existem 4 pontos cardeais. Não existe norte, sul, leste e oeste. Não existe 4 evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. É muito importante isso, que nós aprendamos o que significa essa parábola, porque do contrário, no primeiro tipo de pessoa, quando ele então não percebe a palavra, ou não dá o devido valor à palavra de Deus, é como se ele pisasse na semente. Olha o texto. E uma parte da semente que estava fora do caminho, aquelas pessoas que estavam fora do caminho, que significa isso, pastor? Jesus nos disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Se estivesse no caminho, estava tudo bem. Mas a palavra de Deus diz que aquela situação era fora do caminho. Ele jogou a semente lá, por quê, pastor? Ele não é Deus, ele não é o Senhor? Por causa de mim, por causa de você. Ele lançou a semente para aqueles que estavam fora do caminho. Não pensem em vocês que eu nasci no caminho, como meus filhos nasceram no berço da palavra de Deus. Mas vieram se converter depois de alguns anos, porque não entendiam o que significava nascer no caminho. Tinham que experimentar Jesus, teriam que viver Jesus e aceitar o plano de Deus, e aceitar que ele estava perdido, como Romanos diz, porque todos, quase todos, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos estavam perdidos, cada um de nós. E é por isso que a semente foi lançada à beira do caminho. Eu não me converti quando eu era criança ou bebê, não. Eu já era um rapaz. Eu tinha 21 anos de idade. Mas o confronto da palavra de Deus na minha vida foi tão grande. E eu estou com 63 anos. Que nunca, em momento algum da minha vida, eu falei, eu vou sair desse lugar. Eu vou sair do caminho. Eu vou sair porque eu não encontro prazer ou alegria. Aqueles que são bem próximos de mim sabem. Eu gosto de ouvir louvores. Gosto de ouvir mensagens? Gosto. Mas o que eu mais gosto de ouvir é a palavra de Deus. Eu gosto da palavra de Deus. E quando eu tenho oportunidade, até meu celular morreu, né? E eu tive que comprar um novo, porque foi muita palavra. Cada célula do meu corpo está se enchendo da palavra de Deus. E até o final desse texto eu vou mostrar para vocês que isso é muito importante. Quando nós enchemos o nosso coração daquilo que é o melhor que veio do céu, nós vamos ver que tudo nessa vida é passageiro. Tudo vai se acabar, é uma ilusão tremenda. E que nós precisamos de Deus. E eu, na flor da idade, pensando, eu sou o cara, eu descobri que eu não era ninguém. E que eu estava fora do caminho. Mas a palavra de Deus veio. Porque quando eu servi o exército, no primeiro lugar, lá naquele lugar, eu aprendi, eu tive encontro com a palavra. Tinha uma Bíblia e eu li aquilo todo dia, chorando de saudade da minha casa, das minhas coisas, da minha vida que eu tinha antes de servir o exército. Mas eu li todo o Novo Testamento no exército. Foi um encontro com a semente, mas eu não dei o devido valor. Mas a semente continuou a ser lançada, porque a palavra de Deus diz que o outro versículo diz que o semeador saiu para semear a sua semente. E que quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E ela foi pisada e as aves do céu vieram e a comeram. Mas a outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, porque não havia umidade. Eu sei que, pastor, à beira do caminho é uma coisa. Se já não deu certo, por que o semeador não foi embora? Graças a Deus que ele não foi embora. E ele continuou a lançar. E ele lançou sobre as pedras. E diz a palavra de Deus que ela começou a crescer. Mas ela não tinha umidade.
O que Jesus disse uma certa vez quando ele estava com os judeus? Ele disse: aqueles que tiverem sede, venham a mim e bebam de graça. Bebam água. Em João capítulo 4 ele dizia para aquela mulher: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, é você que pediria água e ele te daria água, água viva. Porque eu farei nele uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Irmãos, nós passamos sede. Nós temos sede. Nós, seres humanos, fomos criados e nós não podemos viver sem água mais do que 3 dias. Se passarmos 3 dias, nós começamos a morrer e não tem volta. E se esta água que é natural nos faz falta, se nós não a tivermos, o que acontece com a água que vem da eternidade? Que é a água viva, que nós seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma parte que é da terra, que precisa disso, mas nós temos uma parte, uma natureza, uma nova natureza, para aqueles que são nascidos de novo, que vem dos céus. E é por isso que quando o homem morre, o corpo volta para a terra, de onde foi tirado, mas o espírito tem que voltar para Deus. Então essa sede, ela está em muitos lugares. Eu tenho uma certa dificuldade em andar, eu não revelo isso para muita gente, em certos ambientes, onde eu vejo a sequidão, eu vejo a morte, eu vejo as pessoas envoltas em tantas coisas, em tantos afazeres, e ninguém pergunta nada sobre Deus. O que aconteceu com eles que o coração deles ficaram tão duros? Um povo que foi criado na palavra de Deus, os ensinamentos da palavra. Pessoas que cresceram ouvindo, vendo sua mãe e seu pai, suas avós, seus parentes orarem por ele. E hoje se fala a palavra, ele sente ódio, ele sente vontade de sair de perto. Ambientes como esse deveriam estar hoje no culto de cura e libertação, quando cada um de nós precisa de cura e libertação, porque a ordem dos bons samaritanos era que cuidassem dele na estalagem, para que o Espírito de Deus cuidasse de nós numa estalagem. E ele deu 2 moedinhas e falou: quando, se você gastar mais, eu vou te restituir quando eu voltar. 2 moedas, 2 denários, 2 dias. Tem um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A moedinha está chegando no final. Está chegando o momento em que nós vamos estar com Deus. E nesse período de tempo, cada um de nós precisa ser tratado aqui dentro. É nesse ambiente onde nós somos tratados, porque a palavra de Deus é como um martelo, diz Jeremias capítulo 29, como um martelo que esmiuça a pedra. Quanto mais se fala da palavra, aquele coração duro vai se arrebentando até que ele se quebra. E Deus diz em sua palavra que ele vai tirar esse coração de pedra e vai dar um coração de carne, um coração que teme ao Senhor, que observa a sua palavra. E é por isso que a semente caiu naquela pedra e ela não tinha raiz, ela não tinha umidade, não tinha água. Nenhum de nós pode viver sem água, sem a palavra. Tem tantas Bíblias de graça aí, tantas Bíblias, eu não vou fazer propaganda delas, mas você pode baixar nos seus aplicativos, nos seus smartphones, iPads, e você pode ouvir a palavra, ler a palavra, tirar suas dúvidas com Deus na palavra. Não pensam vocês, porque eu estou há algum tempo caminhando, que eu não tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas constantes, mas eu faço uma pergunta para pessoas
e falo: você tem alguma pergunta, alguma dificuldade? Eu já fiz isso trabalhando com as pessoas. Vocês têm alguma dificuldade, alguma coisa que vocês não sabem sobre Deus, sobre a palavra? Alguns que têm a coragem de falar para mim, né? Que não tem nenhuma dúvida. Aí eu fico: opa, então esse é o cara que eu estava procurando, porque eu tenho tantas dúvidas. Aí eu faço uma pergunta. Ele fala: o que você está falando? Meu Deus, como nós estamos vivendo num tempo hoje que nós deveríamos ter todo o conhecimento, ser todos mestres, segundo o que diz a palavra, e nós continuamos nos rudimentos da palavra. A, B, C, D. Já éramos estar falando vários idiomas no conhecimento da palavra de Deus. Pastor, você está falando isso aqui, mas eu já ouvi isso tantas e tantas vezes já. Mas olha o que Deus falou para mim. Sérgio, eu não estou falando somente de tipos de pessoas, não. Eu estou falando sobre você. Esse texto é para você. Você que estava fora do caminho, você que endureceu seu coração e ficou duro. Às vezes você fica duro igual uma pedra aí, né? Deus está falando e você não chora. Você falava em profecias, em dons de línguas. Eu tenho um dom de variedade de línguas. O Senhor já me deu vários idiomas. Se eu começar a falar aqui, vocês vão entender? Não. Se eu falar em japonês, watashi wa tanaka desu. Watashi wa bokushi desu. Totemo a kotoba no kami-sama no kotoba daisuki desu. Vocês entenderam? É difícil. Porque tem que, às vezes, morar lá, como eu estou morando aqui agora. Eu estou querendo aprender agora inglês. Pastor, você tem 63 anos, você não tem condição. Tenho muitas condições. Eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Só para os irmãos saberem, tem 1 ano que eu estou aqui. Cadê o relógio? Tem 1 ano que eu cheguei. E graças a Deus, eu tenho parentes aqui. O pastor Carlos cuida de mim. E ele falou: rapaz, você tem que tirar a sua carteira. O estado de Massachusetts liberou a carteira de motorista para quem tem documento. Você é um. Você não tem documento nenhum. Você não tem Watinamba, não tem social. Só tem essa identidade aí, japonesa, e não vale nada aqui. Você vai ter que tirar. Fui no Marcelo Franco, fez a tradução para mim da minha certidão de nascimento. Fui lá. Foi fácil? Não. Fiz a prova? Fiz a prova. Não sei o que aconteceu, eu demorei 8 minutos para fazer aquela prova, e eu fiquei desesperado, falei: mas por quê que eu demorei tanto? Mas aí eu descobri, eu li 2 vezes as perguntas, 2 vezes as perguntas e respondi. Não passou 8 minutos, ele deu congratulation, até o guarda veio me abraçar, até o guardinha, falou: nossa, passou tão rápido assim. Eu falei: não, é porque eu tive que ler 2 vezes. 2 vezes. Agora você que está aqui há quanto tempo e não vai lá ter coragem? Sem falar inglês, lá tem tradutores. Tem que tirar. A partir de 1º de julho parece que a multa é de $1.000, né? Quem não tem carteira, corra. Vai lá. Um recado entre aspas, fecha aspas, vamos à palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos ter muito cuidado. Nós estamos vivendo dias difíceis e estamos endurecendo nosso coração. Porque isso, porque aquilo. Não, é você o problema. Você estava fora do caminho. Você endureceu seu coração. E agora, o que é que acontece muito aqui? A semente, o semeador, diz que outra vez ele saiu e ele semeou no meio dos espinhos. E crescendo com ela, os espinhos fizeram o que com ela? A sufocaram. Sufocaram. Pastor, esse semeador não está com nada não. 3ª vez, e ele joga agora a semente entre os espinhos. Quem que vai fazer isso? Quem é agricultor aí, realmente vai deixar até arrumadinho antes de jogar a semente. Mas esse aqui, não. Porque o que seria daqueles que estão entre os espinhos? Eu não sei você, mas muitos de nós estamos crescendo no meio de espinhos. Eu entrei uma vez numa casa
e eu precisava usar o banheiro. Ele falou: não, você não pode usar o banheiro dessa casa. A dona não permite usar. E aí, né? Os pintores sabem o que estou falando, né? Os carpinteiros. É um pouco complicado, mas nós vivemos entre os espinhos. Pessoas que acham que, porque estão aqui conosco, estão crescendo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. E muitos de nós temos que tomar uma atitude, porque a semente foi lançada. E nós estamos convivendo aqui, tudo aqui move dinheiro. Eu já vi isso, eu já fui chamado a atenção. Eu falo: puxa vida, será que a gente não consegue nada de graça? Não, não, tudo é dinheiro. Ah, cuida do meu filho. Tá bom, eu cuido. Tem que pagar lá, né? Qualquer coisa que você for fazer, envolve dinheiro. E isso faz com que a gente comece a acumular bens demais. Eu tenho um carrinho velho, não estou pulando nenhuma etapa, viu? Comprei um carrinho, $2.000. Não estou, mas a minha vontade era ir lá na loja comprar um zerinho. Mas eu ia pular todas as etapas, porque lá no Japão eu fiz isso. Eu cansei de comprar carro velho, eu fui lá na Toyota e falei: eu quero um carro novo. Deixa eu ver a sua identidade. Olhou: o senhor pode escolher qualquer carro que o senhor quiser, qualquer um aí da loja. Eu falei: ah, é? Mas eu não quero qualquer um, eu quero esse carro. Eu quero esse. Demorou 6 meses para ficar pronto o meu carro, e ficou, e agora eu dei ele para o meu filho. Mas eu chego na América, não pode. Você não pode, rapaz, você está louco. Você tem tanto compromisso, tantas coisas a fazer, e você quer uma vida melhor, você vai ter que economizar. E eu estou aprendido a economizar. Mas é um perigo quando eu começo a ter muito no bolso. Eu tenho visto isso com muitas pessoas. Eles vão se acomodando e não percebem que o espinho também está crescendo. E o espinho está sufocando ele, e ele não consegue produzir mais. Ele não tem mais necessidade de vir nos cultos de quinta, nem domingo, nem sexta, nem outro dia, porque ele está acomodado demais. Um arroz ali com ovo para ele, não, isso eu não. Eu vou lá no melhor restaurante. Não importa que tem pessoas morrendo, eu tenho a minha vida, eu que ganhei, eu que consegui. E não percebe que está entre os espinhos. Mas graças a Deus que vai mais uma vez. A palavra de Deus diz que mais uma vez ele saiu e caiu em boa terra. E nascida ela produziu a 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há 3 coisas importantes aqui nesse tipo de pessoa que valoriza a palavra de Deus. Primeiro, eles ouviram com atenção. Eles tinham um reto coração. E eles reteram a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando você guarda, você diz que ama a Deus, mas se você não guarda os mandamentos, Deus não pode vir e morar em você. Porque a palavra de Deus diz que quando você guarda os mandamentos, guarda a palavra, você ama a palavra de Deus mais do que tudo. Então guarda ela no teu coração. Sobre tudo que o homem deva guardar nesta vida, não é dólar, não é nome, é a palavra. Guarda a palavra no teu coração. Medita, como Josué que tinha que conquistar cidades. Medita nela de dia e de noite. Deus me acorda às noites e ele fica: Senhor, eu estou um pouco de sono, mas Sérgio, eu preciso falar para você. E Deus fica falando comigo, me ensinando a palavra constantemente. Se vocês pregam aqui, aquilo vai mexer comigo a noite inteira, a semana inteira. Pastores que ministram aqui, porque eu tenho que reter a palavra. Quando eu retenho a palavra, o Pai vem e Jesus vem e mora dentro de mim. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar a equipe, senão não. Vamos entrar pelos canais certos, bem? Não é por muito falar,
mas pelo meu Espírito. A palavra de um homem não tem autoridade, mas a palavra de Deus, ela tem muito poder. E eu quero que vocês valorizem a palavra. Ah, não entendi. Entenda que se você não prestar atenção, o diabo vem, ele toma essa palavra e leva. Quando nós temos dúvidas, quando nós desacreditamos, quando nós realmente não estamos envolvidos na palavra, o diabo sabe. Ele sabe direitinho. Aqueles que estão prestando atenção no que Jesus fala. Essa palavra não é Sérgio que está falando. Essa palavra foi proferida por Jesus. E ele tinha autoridade para falar. Nós queremos convidar aqui todos os obreiros. Nosso pastor está aí? Ou alguém que vai tomar conta? Todos que são da intercessão, que possam vir aqui à frente, fazer uma fila.